Salve, salve família, aqui é Claudio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar entrando mais uma vez no seu lar, na sua casa. Todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado, né? Muito obrigado por você estar aqui conosco, né? O primeiro episódio parece que foi ontem, né? O friozinho na barriga. E hoje nós já passamos aí dos 140 episódios, né? Que coisa boa. Mas o frio na barriga ainda continua mesmo. Eu quero agradecer a você que já veio para cá como nosso convidado. Meu muito obrigado. Papai do Céu continue te abençoando. Você que ainda há de vir como convidado, o meu muito obrigado antecipadamente. Cada convidado que vem aqui traz a sua vida, né? As suas vivências, né? A sua experiência e inspira tantas outras vidas, né? Isso é muito bom. Eu tenho certeza que hoje você vai ser impactado com a história de vida desse camarada. Tenho certeza que alguma das notícias que já foi publicada por esse grande camarada, né, numa das suas redes, você já assistiu, você já viu. É um grande jornalista que é um marco arapiraquense, um marco na sociedade alagoana, quiçá no Brasil. Bom, essa voz você vai reconhecer. Grande Ângelo Farias, boa tarde, tudo bem? Alô você, salve, salve, Dede. Esse salve, salve às vezes eu uso no programa também. Mesmo, salve, salve, né? Porque é um salve, é um bom dia, boa tarde, né? Uma boa noite. Bom reencontrar você por aqui, casa nova, né? Ambiente bacana. Que bom se reencontrar aqui nesse podcast. Honra, cara, tá famoso esse podcast, tá famoso. Tem que sair lá na notícia dos 7 segundos. Aí se sair lá, eu sei que tá famoso. Se sair lá, tá crescendo. Né? Boa, coisa vai boa. dar engajamento. Ângelo, para mim é uma honra tê-lo aqui, né? Eu sei que diante da sua agenda que é muito concorrida e corrida, né? Mas se reservar um pouco do seu tempo para estar aqui conosco. Mas eu quero que você fale um pouco pra gente. A gente já bateu um papo, né, anteriormente, né? E hoje nós estamos aqui, casa própria, casa nova. E aí... Minha casa, minha vida. Ouvi do senhor. Como é que tem sido as vivências e a experiência, né? Eu vi que tem um novo produto aí no mercado, né? Pelo Ângelo Farias. Mas eu quero que o senhor fale sobre os 7 segundos. Quais têm sido as novidades, as prospecções futuras? Conta aí um pouco pra gente. O 7 Segundos é uma empresa que não para de crescer, né? A gente vive, o empreendedor é incomodado, né? Com a água parada, né? A gente tem que estar sempre movendo a água e buscando um fôlego novo, né? A gente fez 14 anos agora em agosto, né? Nesse mês. E são 14 anos de muita mudança, né? De muitas fases que a gente já enfrentou. É um portal que é genuinamente arapiraquense, né? E eu não tenho vergonha e eu exalto muito isso, que é o primeiro site que saiu do interior e fez o caminho inverso, foi para a capital e também foi para o litoral norte, né? E estamos também em Palmeira dos Índios, ou seja, a gente sempre foi buscando estar em lugares onde ninguém estava para levar informação, conteúdo, porque existe um deserto, né? Na comunicação brasileira que é preciso ser coberto. E quando você acha esse deserto, você procura desbravar esse deserto. E a gente tinha um deserto no litoral norte, né? Não tinha um veículo de um portal como o 7 Segundos para levar informação para as pessoas, desde o cunho político ao cunho social, a polícia, né, local. E o 7 Segundos é um sucesso também em Maragogi. Palmeira dos Índios também é outra praça muito próxima de Arapiraca, mas também é uma cidade que merece um olhar diferente. E a gente também foi para lá e está lá até hoje também, levando conteúdo de Palmeira dos Índios. E é um deserto também que tem no sertão. Acho que o sertão é uma área que também tem muito um deserto. Tem os veículos locais do sertão, mas assim, há um pouco olhar dos maiores, né? Que estão na capital, em Arapiraca, de olhar para o sertão. Mas se a gente dividir o estado por cidade, você tem aí uma macro-região de 30, 40 municípios dessa área que precisa de informação também. E Arapiraca e Palmeira dos Índios faz essa cobertura, mas eu acho que também a gente precisa futuramente ter uma base ou em Santana de Ipanema ou em Delmiro Gouveia para fechar o estado todo. Mas independentemente disso de estar lá ou não, o 7 Segundos hoje ainda tem a maior cobertura do webjornalismo do estado de Alagoas. E para mim é um motivo de muita alegria e de uma conquista, né? De fazer o inverso da comunicação, de mostrar o nosso trabalho, né? De ser reconhecido pelo esforço que a gente tem. A diversidade são as mais diversas, mas a gente busca se reinventar sempre. Eu acho que o empreendedor, dentro da área de comunicação, que é uma área também muito difícil no Brasil hoje, né? Você tem as redes sociais, você tem a internet, que é um marco, mas tem muita fake news, tem muita mentira e tem muita coisa que as pessoas vão achando que é um veículo de informação e é só um perfil, né? E não pode ser assim, né? Existem profissionais que estão ali trabalhando, né? Passando conteúdo todo dia, apurando. A gente conversava até aqui em off, né? A questão da credibilidade, né? Quando você busca saber uma informação, você vai num veículo que tem credibilidade para saber se aquilo é verdade.
E por muitas vezes no grupo de WhatsApp, né, da vovó, da tia, da família, roda muita mentira e as pessoas vão acreditando nessas mentiras. E o veículo oficial, né, seja um site, uma rádio, uma TV, ele vai lá e mostra realmente se é verdade ou mentira. Quantos cooperadores hoje fazem parte do Grupo 7 Segundos? Cara, a gente... tem hora que você tem projeto mais, você aumenta, tem hora que você reduz projeto, você diminui. Acho que a gente hoje tem uma média de 25 a 30 pessoas. Deve ser mais ou menos isso, trabalhando diretamente, né? Fora os indiretos, porque tem prestador de serviço, né? Tem empresa, tem agência que presta serviço, tem parte de técnica ou imagem, outras coisas mais que são terceirizados, que também fazem parte. Mas diretamente, eu creio que hoje a gente tem umas 30 pessoas trabalhando diretamente no portal. Então as pessoas acham que é o Ângelo que fica postando notícias todo dia. Que é o Júnior que faz as notícias, né? É engraçado porque as pessoas às vezes mandam pro meu WhatsApp, né? Ângelo, essa notícia que você fez aí tá errada. Eu praticamente não fico mais na redação, né? A gente vive o trabalho administrativo da empresa, né? A minha parte é mais editoria de conteúdo. Então, o conteúdo da empresa, né? As informações, eu vou coordenando as equipes e dirigindo isso, mas os jornalistas é quem estão ali no dia a dia, que estão atualizando o site, né? Estão apurando, então não é mais... No início eu fui muito o cara do operacional, né? Para você ver a persistência, né? Porque você que está empreendendo, você que está nos ouvindo, às vezes você quer montar um negócio e você acha que o negócio vai voar do dia para a noite. 7 segundos, ele, durante 5, 6 anos, foi muito difícil, né? Primeiro que era uma novidade de mercado. Segundo, as pessoas acreditarem no projeto, né? De um site local crescer, e a gente foi crescendo de forma gradativa. E depois você vai conquistando a credibilidade e as coisas vão acontecendo. Mas enquanto isso, você tem que ralar, né? Então, eu era o operacional, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Não só fazendo matérias, mas ajudando os outros profissionais a fazer o conteúdo. Então, final de semana não existia para mim, né? Eu lembro não com saudosismo, mas era um momento ruim, porque imagina você trabalhar domingo a domingo, né? E a notícia não para. Então, hoje eu ainda me dou o prazer de final de semana não estar mais dentro de redação. Mas acompanho, assim, eu não me desligo, né? Minha esposa reclama muito disso, que eu não me desligo do celular porque eu fico monitorando as equipes, né? Porque quando você tem um feeling jornalístico e você gosta da comunicação, você não se desliga. Independentemente de onde você esteja, as coisas estão acontecendo, estão chegando. Então, como você tem coordenação de equipe, eu sou hoje um diretor de conteúdo, então eu fico jogando para o editor, jogo para o responsável do horário e a notícia não pode parar. Eu não vou deixar o meu veículo ser o último a dar a informação, então eu priorizo muito passar o conteúdo. Mas chegou na época de eu ficar vários finais de semana trabalhando, dando plantão. Até que a empresa tivesse condições de ter uma equipe que pudesse fazer plantões ao fim de semana. Então, isso mostra que montar um negócio não é só montar um negócio. Você tem que viver primeiro o operacional. Não que você vai viver para sempre, né? E nem você deixa de ser um operacional para sempre, entre aspas, mas você tem que começar a delegar para depois você fazer com que a sua vida fique mais fluida em outros sentidos. Né? O 7 segundos é um destaque, indiscutivelmente, na nossa sociedade. Dificilmente alguém que está nos assistindo, né, principalmente da sociedade alagoana, não viu ou vê alguma notícia do 7 segundos. E aí eu queria ouvir do senhor, para uma notícia ela ser colocada ao ar, né? Como é que é feito toda essa apuração pela equipe 7 segundos? Olha, a prática é comum, né? Você tem que apurar os fatos. Então, hoje com rede social, e ajuda muito a gente da comunicação, porque imagina antigamente acontecia um homicídio. Você tinha que mandar uma equipe se deslocar até lá, para apurar, para fazer todos os levantamentos, os dados. Hoje é muito mais prático. A imagem chega primeiro, o curioso vai lá, já faz a imagem do assassinato, joga nos grupos, às vezes no próprio grupo oficial do 7 segundos, que a gente tem grupos no WhatsApp, que manda notícia todo dia, e esses internautas, eles mesmos viram um repórter cidadão, ele vai lá, pega aquela informação, aconteceu um homicídio, aconteceu um acidente, então ele começa a mandar imagens, informações, e depois a gente vai para os órgãos oficiais. Né? Quem são os órgãos oficiais? Você vai para um SAMU, você vai para o Corpo de Bombeiros, você vai para o batalhão, você vai para a delegacia da Polícia Civil. E aí onde o jornalista começa a apurar, olha, a gente recebeu informação desse acidente, procede, o cara diz, procede, foi um veículo, hoje em dia não se divulga mais placa, né? Nem o nome dos condutores por questão das leis, e as pessoas xingam às vezes o site, né? Quando é um rico, não bota o nome, quando é o pobre, bota. Não, hoje em dia nem pobre nem rico a gente coloca nome, não pode mais, né? A proteção de dados. E a foto pode sim ser utilizada, né? Se você for pego no flagrante, se você estiver na rua, o veículo pode dar sim um vídeo, uma foto daquela pessoa. O que não pode é a polícia fazer isso, né? Antigamente a polícia colocava uma exposição, prendia o cara e fazia a exposição
E foi daí que surgiu essa interpretação, porque às vezes o cara não era o culpado, depois que se investigava o cara era inocente, mas para a imprensa já tinha saído a foto, então já tinha queimado o filme dele, e palavra dada não volta vazia e já era. Então, hoje em dia existe um critério para que a polícia não divulgue, né? Pega o cara aqui na rua, ela não pode exibir ele como um troféu para a imprensa, mas a imprensa trabalhando na rua pode fazer imagem. O policial não pode impedir da imprensa fazer o registro da apreensão, da prisão, dele sendo colocado na viatura e etc e tal. Então, existem essas diferenças que as pessoas não entendem. E a gente vai buscando pelos órgãos oficiais a confirmação dos fatos, né? Onde foi, quem foi, como foi. E aí é que a notícia se torna verdadeira, não é de boca a boca, né? Porque é um perigo. Às vezes você pega uma imagem lá, o cara diz, o fulano morreu. Você vê um corpo lá, mas aquela pessoa estava desacordada, de repente ela foi socorrida pelo SAMU, chegou no hospital, ela está viva. Mas pelas pessoas das redes sociais, ou quem compartilhou, disse que estava morta. E se o veículo comprar a ideia? Vai dar uma notícia falsa. Então é importante que o veículo primeiro apure para poder dar a informação verdadeira. E é assim que funciona todos os dias. Denúncias, as mais diversas que chegam, alguém está denunciando, né? Alguém procura o site, seja numa rede social, por telefone, olha, eu quero denunciar, e ela vai municiar o repórter, né, o jornalista com aquelas informações, e depois de ele municiado é que ele vai atrás das pessoas responsáveis para tentar ajudar. E eu acho que o jornalismo mais gostoso de fazer é aquele que a gente consegue ajudar as pessoas, né? Quando você pega uma pessoa que tem uma situação de vida difícil, um problema de saúde, uma doença rara que custa muito dinheiro, precisa de um tratamento, e o veículo se torna um canal que leva até a autoridade e você consegue resolver o problema pela matéria. Então, os frutos são muito gostosos, assim, né? De você encontrar parente que desapareceu, né? O cara tem 10, 15 anos que não vê um pai, não vê uma mãe, e você faz a matéria, bota uma foto, e o cara tá lá no outro lado do Brasil, em São Paulo, já achou muitos parentes, assim, e você encontrar as pessoas. Então, o jornalismo tem essa força que é magnífico, né? Você poder encontrar pessoas que estão desaparecidas há muito tempo e reencontrá-las através de uma matéria, e você também mudar cenários, de você andar por lugares que você viu um buraco e depois da matéria o buraco foi consertado. Uma rua que era mão e contramão e estava atrapalhando o trânsito, você fez a matéria, ela virou uma mão única e melhorou o trânsito. Isso já aconteceu muito aqui em Arapiraca, e eu tenho um olhar muito crítico para onde eu ando. Eu treino muito a equipe, oriento muito a minha equipe, que as pessoas, quando andarem, né, os profissionais de comunicação que andam na rua, andem observando a cidade. Porque o problema que é para aquele cidadão pode não ser o meu, mas é para ele. Então, se eu resolver o problema dele, eu resolvo o problema não só dele, mas de outros moradores daquela rua, daquele bairro, né? E por muitas vezes o poder público não tem câmera, nem onisciente, nem onipresente para estar em todos os lugares. Então, você passa a ser um olhar, né, que vai contribuir para aquela rua, para aquele bairro e para a prefeitura ou para o poder público do governo do estado resolver o problema. Eu acho que a gente tem que olhar assim, e é assim que se faz jornalismo, né? Trazendo o contexto natural das coisas. O senhor é uma autoridade na informação e, com muita responsabilidade, tem feito isso durante anos. No quadro atual do Brasil, como é que o senhor vê a questão da liberdade de expressão? Eu vejo com muito risco. Por mais que companheiros meus discordem, eu faço comentários diários, né, de política, a gente discute política todo dia, e eu respeito a opinião da direita, da esquerda, do centro, de quem for, mas eu tenho a minha própria opinião. Eu sinto hoje que o Brasil está numa zona de perigo, porque assim, quando você vê um pastor como Silas Malafaia, por mais que ele discurse, né, de uma forma mais abrasiva ou de uma forma mais contundente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas tem sentido o que ele fala, né? Se você quer manter em silêncio um líder religioso, ou um deputado, ou um senador, como já acontece no Brasil, eu acho perigosíssimo. Porque a gente está falando de um político de mandato, que tem um mandato de deputado, de senador, que tem prerrogativas na Constituição que dá a ele o direito de pensar e falar, e ele está sendo cerceado da sua palavra. Um ex-presidente da República está sendo preso hoje de forma, eu acho, errada também, porque, por exemplo, se ele não foi condenado, nem julgado nem condenado, por que ele está preso, né? Então, assim, não tem que esperar as investigações, o julgamento chegar para poder dar uma decisão, um veredito final. Então, parece mais uma perseguição política do que uma decisão judicial. E a gente sente isso hoje, no Brasil, esse senso, né? Tem muita gente da imprensa que passa pano para a situação do Brasil com essa questão da tentativa de golpe. Não, porque foi a tentativa de golpe. Sim, mas se a gente está vendo hoje pessoas que têm um pastor como Silas Malafaia, um Bolsonaro que é ex-presidente, sendo cerceado da sua palavra, sendo censurado de falar, sendo censurado da entrevista, sem ser condenado,
que somos nós, cidadãos comuns? O que é que nós vamos enfrentar? Né? Se um deputado federal está preso, ou não pode dar entrevista, se um senador, como o Marcos Duval também, está com tornozeleira, e não pode dar entrevista, etc. e tal, isso é o que? Isso não é censura. Então, as pessoas precisam ter muito cuidado. Eu acho que o Brasil vive um momento muito difícil. Não dá para se ter um termômetro que será o Brasil no próximo ano. Parece-me muito que o Legislativo, a Câmara e o Senado é muito omisso, ou deve muito. Né? O problema do nosso país é que os políticos devem muito favor ao Judiciário e ficam de rabo preso para, de repente, bater de frente. Que é o que o Silas Malafaia hoje faz, sem medo do próprio ministro Alexandre de Moraes. Quando ele bate de frente, ele, não, eu tenho a minha vida livre aqui, você quer investigar o quê? Então, se ele está garantindo que não deve nada a ninguém, ele bate de frente porque ele não tem medo. Mas a gente vê que muitos políticos não batem de frente e nem têm coragem de peitar, porque tem muito rabo preso. Tem processos judiciais no passado, tem acusações. Então, como é que ele vai cobrar se ele também tem, né, um histórico diferente? Então, eu vejo com um olhar muito preocupante dessa situação no Brasil hoje, onde um ministro só, ele é quem coordena tudo, ele quem faz as operações, ele quem julga, ele quem condena, ele é vítima, ele é o autor. Então, assim, é uma confusão. A minha filha tem 14 anos, chegou para mim e disse, pai, e a imparcialidade, como é? Porque se ele é a vítima e ele é o juiz, como é que ele vai julgar? Uma criança, porque a minha filha está saindo da parte de criança para a adolescência, né? 14 anos de idade é adolescente. E ela conseguiu raciocinar isso, me perguntando no carro. Eu não sei se ela ouviu de alguém, ouviu de mim, mas ela me fez a abordagem e eu fiquei surpreso com a abordagem. Se ela teve o discernimento de pensar isso, por que as pessoas adultas não estão pensando o mesmo? Né? Estão achando natural. Eu não acho natural o que está acontecendo no Brasil. Em nenhum momento eu acho natural. Se houve alguma tentativa de golpe, que haja punição. Mas a partir do momento que você tem um juiz que ele é suspeito do caso e que ele sempre é o personagem, já tira toda a imparcialidade. Parece mais parcial do que imparcial. Por que não foi designado outro ministro para fazer isso? Temos 11 ministros, porque só o Moraes é quem vai fazer isso. Não, porque ele foi sorteado. Mas todo o problema que acontece no Brasil hoje está por causa do Moraes, assim, politicamente falando, se você observar. Então, por que o Supremo não afasta o Moraes? Moraes, dá um tempo. Né? Tá tendo muito atrito político nesse sentido, vamos tirar o negócio, a causa das suas mãos e vamos botar outro ministro para fazer o julgamento do Bolsonaro, com todos os direitos que ele tem e as prerrogativas na justiça, e evita esse desconforto. Porque se você condenar, todo mundo vai dizer que foi uma questão pessoal do que até mesmo jurídica. Né? E, ao mesmo tempo, acho que o próprio presidente Bolsonaro fraquejou quando ele teve frente a frente com o Moraes, ele ficou tirando piada chamando o Moraes para ser vice-presidente dele. Então, assim, ou você é ou você não é. Ou você encara de frente o problema, ou você se apequena pelo problema. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro se apequenou também. E muita gente pode dizer, mas ele está numa situação difícil, onde ele ia peitar o ministro, então ele já ia ganhar a sentença final. E vocês acham que o Bolsonaro vai sair livre quando isso? Eu venho dizendo há 1 ano e meio até agora, nos meus comentários políticos, que o Bolsonaro vai ser preso, principalmente no ano eleitoral. Que vão gastando a imagem dele até chegar o ano eleitoral, ele vai ser preso, porque ninguém vai permitir que ele seja candidato. Porque ele é um candidato à altura de competir com o Lula ou até vencer as eleições. Porque a popularidade do governo Lula não existe. Não adianta você ficar aqui defendendo um governo que não conseguiu entregar nada. Tem um escândalo do INSS, onde se rouba bilhões de reais dos aposentados, e quem vai pagar a conta somos nós, porque o dinheiro que vai pagar é da contribuição do povo brasileiro, não é o governo que está pagando. E quem roubou? Cadê a prisão? Quem foi preso? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. Eu acho que o Brasil está numa situação muito difícil. Não dá para respirar uma democracia, como muita gente arrota por aí, e dizer que a gente está numa paz, né? Eu duvido e eu dó, porque se o cidadão se pronuncia, se ele emite opinião na rede social, ele está arriscado de ser preso. Então, ainda tem a questão da regulação das redes sociais, que é um objetivo nato da esquerda brasileira, de querer regular a rede social, usando agora esse atributo da pedofilia, com o lero da pedofilia, porque no final das contas não é, porque ele quer dizer o que você deve falar, o que não deve falar. E eu já disse aqui, digo várias vezes, já existe a Constituição brasileira, já existem leis brasileiras para punir, se ele comete um crime. Tanto que o influenciador foi preso. Por que ele foi preso? Precisou de regulação na rede social para ele ser preso? Não, porque ele já cometeu um crime. Né? Ele estava usando a criança com
com cunhos, né, de sexual, suspeito de pedofilia, etc e tal, o que for, ele já tem leis para punir ele. Então, assim, não precisa regular a rede social para que ele fosse preso. Então, são coisinhas, são casquinhas de banana que a gente vai vendo e que as pessoas têm que ter cuidado, né? Deixar essa paixão de esquerda e direita e ver o que realmente tem razão. O senhor se posiciona sempre e é bem enfático nos seus posicionamentos. Entretanto, o fato de falarmos e de agirmos e de combatermos, às vezes acaba desagradando alguns grupos. Em algum momento o senhor já chegou a ser ameaçado? Ameaças hoje não mais, né? Mas no passado eu acho que já teve mais indiretas do que hoje. Hoje eu acho assim, chega um nível de maturidade na comunicação que você sabe onde pisa, o que você fala, né? E como você fala. Eu não sou irresponsável, né? Se tem um gestor público, alguém, e diretamente criticar a pessoa. Eu acho que eu vou pelo lado profissional da coisa. Eu critico a gestão, eu critico a secretaria. Eu nunca vou no pessoal, né? Eu acho que é um erro você... o Flávio Diesel, ele é secretário, eu vou diretamente no Flávio Diesel. Não, eu vou criticar a pasta dele. Ele é o responsável, mas eu não vou na pessoa do Flávio Diesel, né? Eu acho que isso é que, às vezes, incomoda muitas pessoas. Então, quando você tem responsabilidade com o que você faz, no jornalismo hoje, as pessoas sabem peneirar, né? Olha, o cara está sendo maldoso. Não, o cara está sendo profissional, porque ele fez da forma correta. Então, assim, eu teço muitos comentários, eu faço críticas diariamente, e a políticos, principalmente, mas eu faço de uma forma que é respeitosa, né? E eu faço até com que o cara reflita, né? Porque se você faz um comentário com maldade, né? Com partido, né? Por exemplo, eu posso não gostar do governo atual, mas você não vai me ver xingando o presidente da República, falando palavrões com o presidente da República, ele é a autoridade do país. Então, eu discordo do governo dele, eu posso discordar das ações do governo dele, mas eu respeito ele como autoridade, né? E é diferente do cara ficar aqui xingando com palavrões ou baixando o nível no comentário, porque ele não gosta do político, né? Eu acho que isso é antiprofissional. Então, a ameaça vem a partir do momento que você incomoda demais. Vai sempre ter alguém incomodado. E a ameaça, às vezes, não é uma ameaça direta, né? Você não precisa xingar diretamente uma pessoa. Mas aquilo que incomoda ela vai fazer com que ela use terceiros para atingir você. E no mundo é assim, né? Então, assim, ele não gostou daquele comentário, ele vai mandar um recado para alguém, né? Ele vai mandar uma indireta por alguém, vai chegar alguma, como a gente chama, rebordosa de um lado e de outro, você vai sentir que alguém mandou aquilo ali, teve algum problema mais na frente porque alguém está envolvido. Então, quando você não tem uma afronta direto, né, com aquela pessoa frente a frente ou verbalmente, eles usam os meios para chegar até você. E aí é onde você se sente ameaçado, né? E você vê que as pessoas agem por fora para poder atingir você. Mas se a gente for fazer comunicação com medo de falar, sai da comunicação. Eu nunca tive medo de falar, né? Então estou aí fazendo radiojornalismo há mais de 10 anos, que eu comecei na parte musical, né? Então era mais fácil, né? Dava menos trabalho. Mas quando você vai fazer jornalismo, você não pode ter medo. Se você for medroso, é melhor você não entrar, né? E ter responsabilidade com o que você faz. Eu acho que é o principal. De onde veio a inspiração para entrar pela veia jornalística? Cara, nem eu sabia que eu tinha esse talento. Acho que Deus nutre a gente, né? Com capacidade, né? Nos dá discernimento das coisas. Porque para mim foi uma oportunidade, assim. Eu estava fazendo musical na rádio comecei em 2002. Então já estava uma média de uns 9 anos, 8 anos fazendo musical. Então eu comecei um programa sertanejo, forró, música regional, que era o Bom Dia Nordeste, o programa do saudoso Cláudio Gomes, que também passou o Zé do Rojão. Então, assim, eram os ícones, né? Nos anos 80, 90, essa galera. Eu fui muito ouvinte deles como criança. E foi uma experiência magnífica para mim, um garoto de 17 anos começando no rádio. Para os veteranos, eu era um menino, né? Então, para mim já foi uma vitória conseguir entrar no rádio, né? E eu fiz Bom Dia Nordeste, fiz o Terreiro da Fazenda, que era outro programa regional muito forte, final da tarde, que o Cláudio Gomes fazia. O Cláudio Gomes ficou doente nessa época, depois chegou a falecer. E eu fiquei triste porque, assim, eu queria ter a oportunidade de ter trabalhado com esses caras, sabe? Cláudio Gomes, Alexandre Costa. Eu era fãzaço do Alexandre, eu
eu acho que não sei se eu contei na outra vez aqui, eu ia pro estúdio, mas eu e o Edvan Cavalcante, para conhecer o estúdio da Novo Nordeste, para ficar piruando lá, e o Alexandre, vocês querem ser o quê quando crescer? Que o Alexandre conversava muito, né, um comunicador, ele conversava 15 minutos e era gostoso ouvir o Alexandre, 15 minutos falando e por ele não tocar a música que ia ficar ouvindo o cara, né? E eles, não, o que vocês querem ser? A gente não quer ser radialista. Radialista. E eu acho que ele acreditava, não levou fé. E ele não levou fé, né? Porque assim, o cara quer ser radialista, beleza. E depois de um certo tempo a gente se encontrou. Ele enfermo, ele teve um período que ele ficou melhor, ele foi na rádio e eu já estava atuando na rádio. E ele me encontrou no corredor da rádio. Ele disse, rapaz, esse menino bobinho. Queria ser radialista e não é que conseguiu. E pra mim foi maravilhoso, assim, reencontrá-lo antes dele partir. E poder dizer do fã que eu era dele, né? Assim, eu nunca escondi que era fã do Alexandre. Eu acho que na minha carreira inicial me inspirei muito nele, porque ele conversava muito, ele prendia você ouvinte. Não sei se você conseguiu ouvir Alexandre Costa, mas uma galera aqui dos anos 90, até ele faleceu em 2003 para 2004. Mas quem ouviu o Alexandre Costa no ar, o cara era fantástico, né? E aí, foi a minha última vez que eu encontrei com o Alexandre Costa, e ele me disse isso, né? Menino bobinho, dizendo que ia ser radialista, né? Que ele chegou aqui. E foi 2 anos depois do primeiro encontro com ele, né? Que eu tinha entrado na rádio. Ele estava enfermo quando eu entrei na rádio, ele estava doente, e o Cláudio Gomes estava doente. Então, assim, a rádio estava em baixa com os locutores. Os 2 principais nomes fortes ali estavam fora. Tinha o Nelson Filho, o Aldo César, que estava no ar. Ficou eu, e tinha o Paulo Gomes. Paulo Gomes hoje está na Bahia, uma voz muito forte, muito grave. E eu também era fã do Paulo, o Paulo era sensacional. E eu me deslumbrava, né? No meio daquela galera ali, os caras com 20 e poucos anos de rádio, eu no meio daquela galera, eu ficava louco, né? E eu amo rádio, a rádio pra mim é sensacional. E depois de um certo período fazendo musical, surgiu a oportunidade, que foi o Isvi ter saído da Novo Nordeste, foi pra 96, e naquele período da saída dele, tinha um programa chamado Show da Cidade que eu apresentava à tarde. E antes era o Isvi Cavalcante, fazia um horário antes. E o Hernando chegou pra mim e disse, quer fazer? Vou dar a oportunidade pra você fazer o jornalismo. Aí eu disse, rapaz, nunca tinha feito jornalismo. Eu fiz reportagem de rua, né? Não era uma coisa normal fazer um programa de jornalismo. Eu disse, não, eu topo. Bom, e eu queria fazer algo diferente, já tava... Você começa a ficar um pouco cansado, né? Fazendo sempre a mesma coisa, você quer fazer uma coisa nova sempre. Eu tinha 3 programas 2 por dia e um final de semana. Eu fazia de manhã de 5 às 7 da manhã e fazia 4 às 6 da tarde, todo dia. De horário totalmente diferente. E aí no final de semana eu estou cansado e eu quero mudar. Como é aí? Não, vai ser horário tal, você vai fazer e vamos ver se dá certo. Rapaz, não é que deu certo? E justamente por essa questão da opinião, de falar, de não ter medo. E eu comecei a ser bem crítico, né? De repente comentar coisas que os outros não comentavam, porque cada um tem o seu perfil, né? Eu tive um perfil mais polêmico que ninguém estava acostumado. E de repente o programa começou a avançar, crescer, a um nível que um ano depois eu não estava mais na rádio, né? Eu fui levado para 96 também. E o horário terminou, não só eu e o Luiz indo para 96, engraçado, né? Porque eu fiquei para suprir a necessidade do Luiz e terminei saindo também. Mas foi dali que começou a despontar o meu interesse pelo jornalismo. E depois já veio surgindo também os 7 segundos. E foi casando uma coisa com a outra e fui só me alimentando e a coisa foi avançando. Eu acho que quando você ama o que faz, as coisas acontecem, né? E eu talvez não sabia dessa capacidade de fazer jornalismo. Eu tive algumas oportunidades também, porque assim, tinha uns períodos de férias do Nelson, saia de férias, eu tinha alguma necessidade ali, alguém faltava, eu comecei a ser o tapa-buraco. Então o tapa-buraco começou pegando um macete, aprendendo. Comando Geral era um programa antiguíssimo, muito respeitado, que o Nelson já fazia mais de 20 anos que apresentava o Comando Geral, ou mais de 15, quase mais de 20 anos. E era um programa tradicional de jornalismo da manhã. Então, eu apresentar o Comando Geral, para mim, já era uma vitória, né? Então, quando eu tive a oportunidade, eu fui pegando e fui aproveitando os espaços. Quando chegou a minha hora, eu estava mais preparado, né? Então, assim, a Novo Nordeste, para mim, foi uma autoescola, de todos os sentidos. Então, quando eu saí de lá, eu saí muito preparado. A internet, ela tem uma mudança antes de pandemia, pós-pandemia, né? A tecnologia, o mundo, ela tem uma virada de chave. Sim. Até que ponto o senhor vê que a tecnologia, as mídias e redes sociais são benéficas e maléficas? Todo tempo, né?
É uma arma que você pode usar para o bem e para o mal em segundos, né? A gente já entra na regulação da rede social de novo no assunto, né? Porque defende muito regular as redes sociais. Bom, eu acho que regulação de rede social pode haver no sentido, principalmente da nossa juventude, das nossas crianças, né? Porque hoje em dia, cada vez mais cedo, os nossos filhos, né? Eles têm acesso à tecnologia que não se tinha no passado. Então, isso é perigoso. Você sabe que seu filho olha na internet? Dificilmente, né? Eu não sei. A gente pode ser negligente nisso também, né? E se responsabilizar pela negligência. Você pega no celular do seu filho para olhar? Dificilmente. Né? Você pede a senha a ele? Entra na rede social dele? Dificilmente. Pois é, deveria ser algo frequente, né? Que a gente deveria fazer. E às vezes a gente fica naquela questão, não, mas é a intimidade, não, estão invadindo. O pai não tem essa de invadir, a gente tem que invadir mesmo para ver, porque com quem os nossos filhos andam conversando? Isso serve para mim e para você. Então, como é que a gente vai saber? Aquele joguinho do Roblox, né? Que tem hoje em dia. Os caras praticam pedofilia dentro de um jogo online. Eles vão lá, travestido de um personagem, começa a conversar com a criança, daqui a pouco ele chama para uma conversa no privado, e ele começa ali a trocar conversas, e daqui a pouco ele está iludindo a criança para conquistar uma foto, para cometer qualquer tipo de crime. E nós temos a IA hoje, que é o preocupante, que pega imagem e transforma em personagem real. Então, no Roblox, já é um perigo. Olha, um jogo online, que criança de 6, 7 anos já está jogando. E às vezes o pai não sabe com quem a criança está falando. Então, assim, é muito preocupante então, hoje a tecnologia, porque é um universo que as crianças têm acesso que a gente não tinha 15, 20 anos atrás. O que a gente fazia 20 anos atrás? Né? Quando você estava na escola, como é que você pesquisava? Ia numa biblioteca. Casa da Cultura. Na Casa da Cultura, pesquisar aquele assunto, porque na escola não tinha um livro, né, para aquela informação, e você ia lá, pesquisava, passava a tarde lendo o livro. Hoje em dia você chega aqui na internet, tem a IA agora, além, não é nem mais o Google, os meninos de hoje em dia já estão com a IA para responder prova e questionário, bota lá e responde tudo. Então, assim, é outro mundo, é outro universo. Então, a gente, como sociedade, como pai, eu acho que também a rede social ela tem que ter, blindar mais. Tipo, criança não é para ter rede social. Então, não deveria nem cadastrar. Né? Então, se tiver que cadastrar, bota CPF. Tendo CPF, vai saber a idade. Porque não tem como você falsificar o CPF. Né? Então, pelo CPF, já sabe a idade daquela pessoa. Então, olha... Ou ter, tipo assim, vai ser criança. Então, tem um perfil infantil, Kids. Então, vai cadastrar o perfil Kids. Quem vai ter acesso é os pais. Aquela criança vai estar monitorada. Não vai aparecer todo tipo de conteúdo. O algoritmo não vai entregar todo tipo de conteúdo para o Kids. Né? Seria muito interessante, porque imagine conteúdo adulto aparecendo para criança. E hoje em dia é muito engraçado que está aparecendo conteúdo de pornografia ou sensual para nós, adultos. Imagine para criança. Que parece uma coisa absurda, né? Tem gente vendendo. Às vezes aparecem links de pessoas vendendo conteúdo para você entrar naquele perfil, para você comprar conteúdo de uma pessoa, mulher ou homem, para você baixar e ver. Então isso é um absurdo numa rede social está acontecendo, né? De você vender conteúdo pornográfico, de você criar um perfil para vender programas, como eu já vi muita gente passando patrocinado, publicando isso, e a rede social deixa passar. Então, assim, tem muita coisa que precisa ser discutida. Agora, é preciso que o Congresso discuta. Não é uma lei que chega lá e dá uma canetada. Precisa ouvir os pós e os contras. Né? Como querem implantar, de repente, o perigo de você se expressar. Não. Essa fala do Flaudiz não pode. Vamos excluir. Sim, e quem é que vai peneirar isso? Quem é que vai filtrar isso? Vai ser o governo que vai filtrar o que você vai falar? Então não tem lógica nisso. Então, essas coisas que precisam, essas casquinhas de banana que precisam ter muito cuidado. E eu acho que a regulação na rede social é perigosíssima por esse sentido. Agora precisa ser discutido vários pontos. Não pode engolir o que se quer desse projeto inicial, empurrar de goela abaixo. E algumas vezes, Ângelo, quando alguém está consolidado no mercado, seja na mídia, no jornalismo, seja como digital influencer, começa a receber convites para adentrar na política. E às vezes até propriamente a pessoa tem um desejo de galgar aí, até para melhorar a vida social de alguém. Bom, já passou pela mente do Ângelo ou já recebeu um convite para a política? Já. Por várias vezes já recebi convite, por várias vezes já fiquei tentado a aceitar o convite, mas tem que ter um propósito, né? Eu acho que
A gente vive de política, eu comento política todo dia, eu acho que a política transforma a vida das pessoas. Não tem pra onde você fugir, né? Uma coisa é você ser o prefeito de uma cidade, outra coisa é você ser um comunicador. O prefeito, ele executa, ele tem a caneta na mão, ele pode mudar muita coisa na cidade, né? Ele pode construir uma praça, ele pode construir um hospital, ele pode realizar algum sonho daquela comunidade que tem ali anos com a rua sem calçamento. Ele pode fazer um programa de saúde que pode atender pessoas que não têm condições. Então, assim, quem executa muda muita coisa. Eu acho que fazer política é muito bom. O problema é que os políticos brasileiros, eles são muito contaminados, né? Existe um vício na política brasileira, onde as pessoas se preocupam primeiro no seu eu, para depois se preocupar no povo. E existe também a política suja da compra de voto, onde o cara compra e ele chega no poder, ele não está devendo favor para ninguém, não está nem aí. Mas existem bons políticos também que trabalham bem, que fazem um bom trabalho, conseguem entregar um resultado. Quando me convidaram para fazer parte da política, eu fiquei tentado. Mas existe um viés que me deixa muito entristecido, porque, por exemplo, você ser político hoje no Brasil, você tem que ter dinheiro. Ah, Ângelo, mas tem gente que vota no voto espontâneo, gente que ganhou sem dinheiro. Eu duvido, eu dou. Que no mínimo, ele tem um mínimo para gastar, né? E o mínimo do mínimo não é barato. Mesmo que ele não compre voto, ele precisa ter uma equipe, ele precisa ter um bom marketing, ele precisa ter uma promoção da imagem dele. Isso custa dinheiro. Ninguém faz mídia de graça, ninguém promove alguém de graça. Você não contrata um story maker para ficar no seu pé de graça, você não contrata um design de graça, né? Você não roda no seu carro de graça sem combustível. Então, tudo tem um custo. E aí tem um fundo, tal do fundo eleitoral, que vem do nosso bolso, do recurso público, né? Que a gente que paga o imposto. Os caras pegam o dinheiro, como aconteceu um escândalo aqui no PT de Alagoas, chega o fundo eleitoral, que é para dar para o candidato usar aquele custo para custear a campanha dele, e os caras desviam para outra função. E você que é candidato não recebe nada. E quando recebe, às vezes é uma mixaria que não dá para pagar os custos de uma campanha. Então, assim, é muito desleal. Então, assim, ou o cara está disposto a entrar na campanha, eu não sei, tem muitos políticos que entram no Brasil financiando a candidatura, né, pegando dinheiro emprestado a juros, não sei, financiando a casa, o carro, o gato, o cachorro, para ser um político, para receber um salário mensalmente, ou ter benefícios de cargos comissionados, etc. E tal, negociar aquilo ali para manter o patamar dele e cobrir o prejuízo do dinheiro a juros que ele pegou, porque a conta não fecha. A conta não fecha. Como é que você vai receber um salário de 17, 20 mil reais por mês e você pega 1 milhão ou 2 milhões para ser candidato? Em 4 anos. Se a gente dividir em 4 anos, essa conta vai fechar? Então, assim, e por que ele gastou tudo isso? Né? Não era necessário gastar tudo isso se ele tivesse o voto espontâneo chegando até ele. Então, são muitas coisas que são questionáveis. Assim, família precisa abraçar um projeto político seu. Eu não tive amparo nesse sentido. As pessoas, não, você vá, que a gente vai junto. Então, você ir sozinho, primeiro você tem que ter um grupo. Uma andorinha sozinho não faz verão. Então, assim, se o Flaudiz vai ser candidato ou o Ângelo vai ser candidato, além do propósito de político que ele tiver, ele tem que ter um grupo de pessoas que concordem com ele e sigam com ele. Então, quando você dentro de casa, às vezes não encontra esse sentimento dos amigos ou até mesmo dos mais próximos, então é melhor você recuar do que você dar murro em ponta de faca. É um sonho para muitos? É. A política, na minha família tem gente que já foi candidato, foi suplente já de vereador. Eu já participei de muita campanha política, não só como comunicador, ativamente dentro de campanha política aqui em Arapiraca. É gostoso, né? Assim, quem gosta de política é um negócio massa, assim, você enveredar numa candidatura, você entrar em lugares que ninguém entra, visitar pessoas, conhecer pessoas e tentar trazer ideias e levar uma mudança de vida para aquelas pessoas. Mas quando você vai para o lado do Brasil hoje, a campanha é muito injusta. É muito injusto. O cara recebe 2 milhões aqui, você recebe 100 mil ali. Como é que você faz campanha? Né? Então, e além da compra de voto, que é outro absurdo. E as pessoas continuam vendendo voto até hoje. Né? E eu acho que foi um fator importante o Bolsonaro ter discutido também a questão do voto impresso. Ângelo, você quer retroceder? Não, não precisa retroceder. Quando a gente compra no cartão de crédito, você não pede o extrato? Para ver se foi o valor que foi comprado? É só você pegar lá. Ah, Ângelo, mas aí o cara que compra voto vai pegar esse comprovante e dizer, votou em mim. É o extrato da compra do voto. Não, ele deposita numa urna antes de sair da sessão. E não pode tirar foto. Ele tem que pegar o canhoto, conferir se ele for o voto dele mesmo e depositar. E ali no final, os fiscais é que vão refazer a recontagem. Se bateu com a máquina ou não. Isso é que chama, né, uma credibilidade numa eleição. Porque se a gente tem uma eleição que é só o computador que diz o resultado e você não tem uma contraprova, como é que você vai saber? Então são assuntos como esse que estão em discussão de novo no Congresso.
E eu acho que o Brasil precisa rever muitas coisas, né? Nesse sentido, porque é muito desleal. Você tem muitos nomes bons, pessoas boas que poderiam ser políticas, que poderiam representar, mas elas não conseguem chegar por causa do financeiro. Porque a política brasileira se tornou um negócio. Quem tem, consegue. Quem não tem, fica fora. Ângelo, por que o nome de 7 segundos? O número 7 segundos é um número abençoado, né? É o nome bíblico, né? Praticamente, porque o Júnior, que é meu sócio, na época que a gente montou o projeto, ele ficou encarregado de trazer o nome, né? E daqui a pouco ele chegou, porque na época a gente fazia, eu era correspondente do Cada Minuto. E naquele período ali do Cada Minuto, muitos sites falavam muito de tempo, né? Cada minuto, Alagoas 24 horas, né? Emergência 190, todo mundo tinha uma pressa para dar notícia. Aí, TNH1, né? Que é Alagoas em Tempo também tinha. Tudo era tempo, né? Rapidez. Então. Aí o Júnior chegou pra gente, na época, eu, Gustavo e ele, né? Que foi os iniciais do projeto. Gustavo, que é o proprietário da Supercrédito até hoje, empresa de financeira aqui de Arapiraca. E aí ele chegou e disse: olha, vai ser 7 segundos. Eu disse: por quê? 7 dias da semana, Deus fez o mundo. O arco-íris tem 7 cores. O profeta lá mandou o cara mergulhar 7 vezes 7, começou a dar várias referências bíblicas sobre o 7, que era o número da perfeição. Eu disse: já gostei, esse número é forte. E eles segundos porque era a rapidez da informação, realmente, né? Você tem, a internet não era como jornal. O jornal, a notícia... Quando a gente lançou o 7 segundos, o jornal ainda era forte impresso. Então, um homicídio que acontecia hoje, um acidente, ele só ia sair no outro dia. E o site dava em tempo real, né? Não precisava de outro dia para chegar a notícia. Rapidinho ali você atualizava as informações e tá no ar. Já estava no ar. Então, assim, as pessoas não precisavam saber no outro dia o jornal chegar para ler a notícia. Ela já estava na internet. Então, era a rapidez da informação. E quando a gente fez a logomarca, ficou perfeita. E é um número abençoado, realmente. Assim, depois foi que eu fui me ligar que tem muito 7 na minha vida, assim. O meu nascimento é 27 de outubro, né? Eu casei no 27 de janeiro. E eu nem... Depois foi que eu fui me ligando nas datas, nos números, né? E minha esposa nasceu no 27 de julho. A pessoa, todo mundo no 7 aqui, e eu não tava ligado nesse 7, né? Porque quando você vai olhar, você vai vendo umas coisas casando com a outra, assim, bem interessante. E eu acho que o 7 é um nome maravilhoso, que nos abençoou muito. E quase tudo que a gente tem hoje é 7. Mesmo se às vezes montou uma empresa independente, o Júnior tem outros negócios, tem um 7 lá no meio, a gente montou a Antena 7, tem um 7 no meio, então assim, o 7 vai ampliando, né, os caminhos. E aí surge um novo empreendimento, que é o 7 prêmios. Boa! Eu queria que o senhor falasse sobre esse empreendimento aí. O 7 prêmios é um título filantrópico, né? Como é que funciona a filantropia no Brasil? O maior exemplo de filantropia do Brasil hoje é a Telecena, né? Está aí há mais de 30 anos no mercado, que o Silvio Santos lançou, que teve o Poupa Ganha, né? Naquela época, e a Telecena pendura até hoje. Como é que funciona o título de filantropia, né? Ele é um sorteio legalizado, né? Por uma catalisadora, e você faz esse sorteio, e ele tem uma parte da receita desse sorteio que tem que ser obrigatoriamente conduzida para uma entidade social, por isso que chama filantropia. Então, por exemplo, a gente fechou com a Pestalozzi. Então, uma parte do recurso que você vende esses títulos, ele vai para essa entidade. A empresa escolhe, por muitas vezes, outras entidades, né? Uma entidade local, mas tem que ter todo um perfil e uma documentação exigida, e às vezes as associações ou ONGs locais não têm. E aí esse é um problema também, né? Que as pessoas precisam se regularizar, né, perante os órgãos federais, para que possam também participar de um projeto como esse. Se for irregular, não tiver tudo ok, não consegue participar. Como já existe a Pestalozzi no sistema, e todo lugar tem uma, né? Arapiraca tem, Maceió tem, a gente preferiu a Pestalozzi, que já faz um trabalho social muito importante, mas é um meio também empresarial que a gente entrou, né? De dar oportunidade aos nossos seguidores de concorrer a prêmios, por um valor bem abaixo do mercado, porque imagine, você comprar 6 centavos e ganhar 7 mil. Né? Ou ganhar um peixe de 200 reais com 6 centavos. É muito barato, né? Você não compra nem uma balinha de confeito mais com esses 6 centavos. E é a facilidade que você tem hoje, né? De concorrer à premiação, que muitas empresas fazem, né? Temos grandes empresas no Brasil que fazem esse segmento de filantropia. E eu acho que o 7 Segundos está precisando de um momento de chegar a um produto como esse para a gente também interagir com o nosso público, né? Da gente trazer um fôlego novo, um projeto novo.
A nossa expectativa é que ele cresça, né? Começa pequeno, depois vai crescendo, né? As pessoas têm que entender que o mercado ele é muito competitivo. Então, você começa com dinheiro, daqui a pouco você está com um telefone, daqui a pouco tem um carro, depois tem uma moto, depois tem uma casa. Quem manda é o povo, né? Quanto mais você comprar, mais chance você vai ter de ganhar e de que o projeto ande. Então, é um projeto ousado, né? Da nossa parte. Eu acho que mais de um ano que a gente já vinha tentando regularizar, fazer tudo direitinho, porque pela credibilidade dos 7 segundos, pelo nome que a gente apostou no mercado, a gente procurou fazer tudo corretamente, evitar qualquer tipo de contratempo, de qualquer problema, porque também existe uma onda, né, de bets hoje no mercado, existe uma onda de jogo do tigrinho, muita coisa errada que surgiu, né, e precisou se regulamentar. A filantropia já está regulamentada há mais de 40 anos, né, mas as bets vieram se regularizar agora. Começou no governo Bolsonaro ali e terminou agora no governo Lula a regularização. Inclusive, para uma bet funcionar no Brasil, hoje ele tem que aportar 30 milhões de reais para o governo, né, como garantia de que é uma bet regularizada. Então, tudo que é regularizado tem um imposto na frente, né? Então, o governo criou essa metodologia para evitar também de que empresas, né, golpistas criassem uma bet falsa e ludibriassem as pessoas, como esse jogo do tigrinho que surgiu e virou várias operações policiais aí de forma absurda por enganar pessoas, né? E não pode ser assim. Tem que ser uma coisa correta. E como a gente prisma pela legalidade as coisas corretas, o 7 prêmio foi feito em cima de uma base já judicialmente e em termos de loteria corretamente. Então, sem risco nenhum para o ganhador e sem risco nenhum para a nossa empresa. Né? Quais são os dias das premiações e como é que as pessoas fazem que estão nos assistindo para angariar os títulos? Bom, a gente terminou agora semana passada o primeiro sorteio, né, que foi uns 7 mil reais. Inclusive o Arapiraquense ganhou aqui, 7 mil reais. O cara ganhou 7 mil reais. Liguei pra ele e quase não atendi, pensando que era golpe. Disse, rapaz, se você tá ruim pra atender o telefone, ganhou 7 mil, tá ruim de atender o telefone. Disse, rapaz, porque hoje em dia, né, recebe muita ligação de call center, né, ninguém aguenta mais, né. Então todo mundo, quando vê o telefone, tive que ligar pra ele de vídeo, né. Inclusive tem uma ganhadora que ganhou e ela ficou dificultando. Eu tive que ligar de vídeo pra ela, sou eu que tô ligando pra senhora receber. Porque as pessoas andam assustadas, né? Eu, inclusive, coincidentemente, semana passada, eu vi uma matéria na Band, uma mulher ganhou uma premiação no Sudeste de 150 mil reais. A empresa tentando manter contato com ela, não atendia o telefone de jeito nenhum, pensando que era golpe. Porque justamente essas ligações que a gente recebe diariamente. A empresa teve que ir lá no endereço, a sorte que o endereço foi lá, bater na porta, a mulher trabalhando, ela não estava em casa. Aí os caras acharam ela na noite. Ah, a senhora ganhou, comprou não sei o quê? Comprei. A senhora ganhou a premiação, não precisa entregar, só precisa atender o telefone. Foi que ela fizeram a matéria mostrando a realidade hoje do Brasil. Tá no nível do cara não negar um prêmio porque não quer atender o telefone pensando que é golpe, né? E praticamente aconteceu isso também com a gente. As pessoas participam e ficam, né, com medo de ser um golpe. E aí a gente liga, mostra a cara, né? Olha, pelo menos é o cara que tá divulgando, tá ligando pra senhora, né? Então, a gente sorteou agora 7 mil reais. A gente agora vai para uma nova campanha. Assim que tiver tudo oficializado, legalizado, a gente vai anunciar a próxima premiação. Mas o anúncio ele é feito no 7 segundos? No Instagram do 7 Prêmios, né? 7 Prêmios. Arroba 7 Prêmios Oficial. E também a gente faz muita collab com o 7 Segundos Oficial também, o portal. Fica no Rede da Antena 7. Geralmente a gente divulga nos perfis também do grupo, né? E a gente tem feito um trabalho também com alguns influenciadores, né? Que também vão fechar com a gente para representar o sorteio. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade a gente crescer e avançar nesse mercado também. Coisa boa. Ângelo, qual foi a notícia ou a informação que causou mais ou polêmica ou, no caso do Ângelo, foi inusitada? Cara, tem tantas, né? Tem muita notícia assim que a gente dá depois fica rindo assim, mas como é que pode um negócio desse, né? Tem muita notícia macabra, notícia louca que a gente dá. Surreal, podemos dizer assim, né? Eu tava até comentando aqui, tem umas notícias que acontecem, os caras, né? Vou nem dizer. Mas acontece, né? Infelizmente, as pessoas não entendem. A imprensa trabalha com fatos. O fato aconteceu, a gente tem que trazer o fato pra mídia, né? E as pessoas às vezes não entendem isso. Tem muito caso, assim, que as pessoas acham que é no íntimo particular delas, mas se tornou público. E aí o veículo dá uma proporção maior pela visibilidade, né? Pelo alcance, pelo engajamento. Muita gente se incomoda. Eu acho que também outra coisa chata que acontece muito hoje, Claudio, é ações judiciais, né? Os veículos vivem... qualquer coisinha hoje é um processo, é um danos morais. Fazer jornalismo tá ficando chato, né? Ficando a um nível assim. E aí a gente precisa chamar até a atenção do próprio Tribunal de Justiça, que às vezes são decisões absurdas, né?
Quando o veículo faz o papel de imprensa e o cara comete um crime e depois o veículo que é punido. Porque divulgou o crime que o cara fez, divulgou o fato que aconteceu com ele. Então, essas coisas são muito ruins, assim, para a comunicação no Brasil hoje. Se tornou muito chato, por muitas vezes. Muita gente malandra também no meio. Por exemplo, tem gente que planta foto na internet. Se você usa aquela foto, ele já faz de pegadinha para você usar o conteúdo dele. Quando você postar, ele já vai acionando a justiça com direitos autorais. Então, assim, tem gente para tudo. Então, assim, é um meio muito melindroso, né? Eu acho que a gente faz comunicação hoje já faz com muita responsabilidade, mesmo assim ainda tem muitos problemas que acontecem. Então, é preciso ter muito cuidado hoje em dia. O Ângelo tem muitos anos de experiência, já está consolidado no mercado. 7 segundos é uma marca indiscutivelmente que veio para ficar. Isso já ajudou muita gente. Eu fiz essa pergunta no nosso bate-papo anteriormente, mas eu refaço mais uma vez na atualidade. Mesmo a gente ajudando muita gente, parece que algumas pessoas elas se esquecem do que a gente fez outrora por elas. Sim. Como é que o Ângelo lida com ingratidão? Cara, eu sou muito grato a todas as pessoas que me ajudam, né? Assim, a gente pode falhar com alguém, né? Pode esquecer, de repente, de ser grato. Mas a gratidão ela é essencial em todos os sentidos, né? Eu sou grato por todas as pessoas que me deram oportunidade, aquelas que abriram portas, né? Não adianta você ficar com vaidade, porque você não chega a um estágio de sucesso se você não tem outras pessoas que ajudaram você no degrauzinho, não, né? O primeiro cara que me deu oportunidade para entrar no rádio, que foi o Edson Ribeiro, inclusive eu encontrei a neta dele, coincidentemente, em Maceió, estudou com a minha filha. Olha que engraçado, né? Depois de 20 anos eu encontro a neta dele, que estuda com a minha filha, e eu não sabia, daqui a pouco eu conheci a história e, poxa, você é a neta de fulano, você sabia que foi ele que me deu a primeira oportunidade no rádio? Não, então assim, pra mim é um motivo de muita honra, assim, de valorizar as pessoas que me deram a oportunidade. Eu acho que o Edson Ribeiro foi um desses caras, e se ele estiver vendo esse podcast aqui, eu quero agradecer, viu, Edson, por toda a oportunidade, pela confiança. Foi o primeiro cara que acreditou em mim, né? Eu tinha 15 anos de idade. Depois foi o Zé Negão, o José de Oliveira Barbosa, que é do Grupo Novo Nordeste, do Grupo Cofus Bom, foi o primeiro também. Quando eu enviei o piloto, que junto com o Hernandes acolheu o piloto, o Laércio, que foi um diretor na sequência do Zé Negão. Depois do Zé Negão, o Hernandes, né? O Hernandes para mim foi um baita diretor, um baita profissional. Eu gosto muito dele, assim, um respeito muito grande. Administrou o Grupo Novo Nordeste com muita perfeição, momentos difíceis que a gente enfrentou, que a empresa enfrentou. O Hernandes foi um guerreiro e a empresa hoje é gigantesca, né? O Grupo Novo Nordeste é um grupo grande e graças ao trabalho do Hernandes durante muitos anos ali à frente daquela empresa, hoje ele não está mais. É um cara que eu também devo gratidão. Ao Fernando, ao Marcos Santos em Maceió, por ter aberto a porta da 96 em Maceió pra gente trabalhar lá. Foi uma porta importantíssima. Estou lá há 8 anos na 96, líder de audiência no horário, pelo Ibope. Não é o Ângelo que está dizendo, não é de boca, eu sou líder. Não, eu sou líder porque a pesquisa diz que eu sou. Né? Porque tem um hábito, né? Não, mais ouvido. Não, mais ouvido, mas quem disse que é? Então, eu só disse que era o mais ouvido no dia que a pesquisa confirmou que era o mais ouvido. E é a segunda vez consecutiva, né? Nas duas pesquisas que a gente fez em 2021 e 2023, foi a última. O Namira é o mais ouvido e está tendo uma nova pesquisa agora pelo Cantar Ibope novamente. E eu creio que a gente vai estar de novo lá nessa fita. A última média que a gente teve foi de 6 mil ouvintes por minuto no horário. Então é uma audiência gigantesca que a gente tem em Maceió. E eu fico muito feliz porque assim, a gente veio do interior, né? Do interior, um horário que ninguém fazia rádio jornalismo em Maceió. O Namira chegou. E hoje eu encontrei essa semana um companheiro de rádio. Ele olhou para mim e disse: bicho, 6 da tarde, quando eu volto para casa, todo Uber que eu volto, todo dia tem alguém lhe ouvindo. E é maravilhoso saber que você chegou nesse patamar das pessoas todo dia tá ali esperando para ouvir o seu programa. Eu fiquei muito feliz, porque assim, poxa, você no estúdio, a gente está aqui no estúdio, estamos falando entre eu e você, e eu estou no estúdio na rádio, muitas vezes eu estou só. Eu e o operador de áudio, né? Falando para milhares de pessoas, ou com os nossos repórteres, né, durante o programa, por telefone, a maioria deles. E você saber que tem uma nação de pessoas lhe ouvindo, acompanhando o seu comentário, esperando o que você vai dizer. É muito bacana isso, é essa magia do rádio que eu gosto muito. E você saber que você está fazendo algo que as pessoas estão gostando, porque se tem uma preferência de primeiro lugar no horário, porque as pessoas estão gostando do que você está fazendo. É um termômetro muito gostoso,
que você tem. E eu sou grato a essas pessoas que abriram portas para mim lá, em Maceió também. E outras, né? Na TV Ponta Verde, quando a gente teve parceria lá, abriram portas pra gente. No UOL, em São Paulo, teve portas que foram abertas, né? Parcerias com o pessoal também da Rede Francês, Rede Farol. O Lucas também ajudou a gente num projeto que a gente tem com a Antena 7. Então, são pessoas que vão chegando, vão somando, né? Às vezes os projetos vão parando, vira outro projeto. Mas são pessoas que a gente tem que ser grato porque são pessoas que nos ajudam, abrem portas pra gente. Coisa boa. Família, estamos se aproximando para o final do nosso bate-papo, né? Que coisa boa, que bate-papo agradabilíssimo, né? Que honra, né, ter aqui grande Ângelo, grande jornalista, né? Que tem muito inspirado a nossa sociedade alagoana. Mas eu quero pedir a você, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. E precisamos muito do seu joinha aí, precisamos muito do seu feedback para que a gente possa aí alcançar muito mais vidas. Estamos se aproximando do final, mas a gente tem algumas perguntas para ser feitas, né? O bate e volta, como a gente sempre costuma dizer. Essa água aqui é para tomar, né? Boa, é isso mesmo. Onda Azul. A melhor água de Alagoas, quiçá do Brasil, viu? Uma onda azul aqui hoje. Grande Ângelo. Olha a caneca do rapaz aqui. Olha, padronizado. Boa, a xícara do DDI. DDI podcast. Coisa boa. Ângelo, a gente sempre faz um bate e volta, próximo ao termo de cada episódio, e eu queria ouvir o senhor. Se eu tivesse uma frase para rodar Brasil e o mundo, que frase seria essa? Para rodar o Brasil e o mundo? Deus é bom o tempo todo, ele é bom, viu? Porque assim, o que Deus faz na nossa vida não tem nada que pague, né? A gente estava conversando aqui até em off há pouco. A gente planeja uma coisa para nossa vida, né? Eu quero conquistar isso aqui. E Deus entrega uma coisa muito maior do que a gente espera, né? O Flaudis está aqui como exemplo disso, né? O primeiro encontro que eu tive com o Flaudis, o estúdio dele era um estúdio locado. Hoje a gente está no estúdio próprio. E um estúdio muito mais bonito do que antes. Então, assim, Deus entregou ele coisas muito maiores e melhores. Eu nunca imaginei que os 7 segundos ia chegar onde chegou, né? Eu achei que a gente ia ser um site forte em Arapiraca. E, assim, essa semana a gente entregou uma sede nova lá em Maceió, com mais de 380 metros, né, de uma área gigante, um estúdio novo, um estúdio grande, bonito, uma redação para a equipe trabalhar. E assim, a gente chegou numa pequena salinha, menor do que esse espaço que a gente está aqui, e a gente chegar a vislumbrar esse momento, coisas maiores que Deus vai proporcionando para a gente, né? Então, assim, a gente pensa numa coisa, mas Deus entrega uma coisa muito melhor. Então, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom com a gente. A gente que precisa abrir a nossa alma, nosso espírito para receber, né? A instrução e o que Deus tem de melhor para nós, porque Deus quer sempre o melhor para a gente. Não adianta a gente ficar, é o que Deus quiser. Deus quer sempre o melhor, então que Ele me mande o melhor que Ele tiver, que eu quero receber. Boa. Um time. Pode ser 2? Pode, fica à vontade. Mas eu vou no meu Asa, né? Inclusive o Asa de Arapiraca vai se classificar, vamos subir para a Série C. Né? Acho que o Asa é uma paixão assim do arapiraquense, né? Eu tô levando meu filho entrou na última partida com o time do Asa. Primeira experiência dele assim para entrar em campo com o time, e eu nunca tive essa oportunidade, né? Então meu filho tá tendo, né? Eu já trabalhei na assessoria de comunicação do Asa, na gestão ali do Jotinho com o Júnior. Foi uma época muito gostosa assim, que a gente viveu muito mais intenso o Asa. Futebol é apaixonante, né? E o Asa é um time que pode estar perdendo, cai nas bandas, todo mundo está apaixonado lá, querendo ressuscitar ele. E eu acho que esse ano é um ano da virada do Asa, né? Eu acho que tem tudo para o Asa subir para a Série C. O time está ganhando, está jogando bem, tá sendo vitorioso. Um time, eu vi que tem muitos jogadores cristãos, né? Muitos nas igrejas. Na igreja que eu frequento, um dia desse tinha 5 jogadores lá. Estão firmados num propósito, e quando você tem um propósito, eu acho que vai chegar. Então, o Asa tem tudo para subir. Eu acho que o Flamengo também é um time maravilhoso, que eu torço muito. Boa! O Flamengo. Tive a oportunidade de já assistir um jogo do Flamengo no Maracanã. Se você tiver um dia a oportunidade, vá, porque é surreal, né? Levei meu filho nessa oportunidade também. Nunca imaginei, tá vendo aí? Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, de ir para o Rio de Janeiro assistir um jogo do Flamengo no Maracanã. E um Fla-Flu ainda mais. Eu tive essa oportunidade. Eu acho que o Flamengo também é um time que nordestino, a maioria é flamenguista, né? Então, minhas saudações para os vascaínos aí, para os botafoguenses que sofrem um bocado. Coisa boa. Ângelo, um lugar. Alagoas, cara, que lugar maravilhoso. Boa. Eu tenho andado muito nesse país, né? Deus tem me dado a oportunidade de conhecer outros países também. Eu tinha uma predição esse ano de ir para Israel,
mas deu uma recuada. Porque quando a gente pensou para Israel, a guerra estava rolando, depois piorou a guerra e eu disse, não, aí não vai dar certo para a gente ir para Israel. Mas assim, eu viajo pelo Brasil, tem muita cidade fantástica, né? Tem muita cidade bonita, tem muito... O Brasil é lindo em todo sentido, né? Mas em beleza natural, nós somos campeões, né? Nós temos uma praia, um litoral magnífico, né? Um Rio São Francisco gigantesco, maravilhoso. Eu, para onde vou, eu vendo Maceió, eu vendo Alagoas, né? Eu vendo Arapiraca, né? Que é a minha terra. Então, assim, eu acho que Alagoas tem tudo, cara. Eu fico questiono muitas vezes, muitos políticos, né? Porque Alagoas é um estado pobre. Meu amigo, a gente não é pobre. A gente está faltando gestão. Gestão no sentido de você trazer mais empresas, trazer indústria para esse lugar, de fomentar cada vez mais o turismo, investir no turismo. É isso que a gente precisa. Porque a gente é rico em belezas naturais. Nós temos mais de 200 quilômetros de praia. Nós temos um rio São Francisco que dá encontro com o mar. Nós temos cidades históricas como Penedo, como Quebrangulo, como Palmeira dos Índios, riquíssima história, né? De Graciliano Ramos, a Dom Pedro que passou por aqui. Nós temos um litoral norte fenomenal, que vem gente do mundo todo. Você tem ideia? Eu fiz uma visita a um hangar em Maceió recentemente, que recebe jatinhos, né? Os jatinhos particulares eles vão para esses hangares. Não fica naquela base do aeroporto convencional. O cara falou para mim que o ano passado Maceió recebeu 10 mil voos de jato. 10 mil. Você tem noção do que é isso? 10 mil jatinhos que pousaram em Maceió. Teve jato que saiu direto de Dubai a Maceió. Para trazer gente para Milagres, para trazer gente para Maceió. Então, a gente está numa potência turística sensacional. Nós temos a média hoje de 25 voos por dia comercial. Você já imaginou 25 aviões por dia que vêm e voltam para Maceió? Então, a gente vive num lugar maravilhoso. Então, como é que a gente... é um estado pobre. É pobre porque as pessoas estão pobres. Grande parte da nossa população vive do Bolsa Família. Então, a partir do momento que você tiver consciência de quem você é e onde você pode chegar, você não vai ficar dependendo de um Bolsa Família. Você vai depender do seu próprio negócio, do seu empreendimento e vai crescer. E é isso que esse Estado precisa, né? De pessoas com visões de empreender e o governo também trabalhando nessa visão para que a gente possa avançar e deixar de ser um Estado pobre para ser um Estado rico. É isso que a gente precisa. O senhor trabalhou muito tempo na rádio com música. Diga uma música. O senhor canta... Ah, pai, música tem várias, né? É uma música que marcou a vida do Ângelo. A música tem vários momentos, né? Tem músicas que me relembram a minha infância, relembram o meu passado, relembram a minha família. Eu gosto de música que, às vezes, minha esposa, a gente conversando com ela, assim, a gente conversando, mas essa música que tu gosta, às vezes não é nem pela letra, mas é pelo que ela faz você voltar no passado, né? E você rememora, é como se fosse um gatilho para você... Eita, quando tocava essa música, eu vivia aquele momento, né? Com a minha família, com o pai, com o avô. Então tem muita música que fala, né? E toca o sentimento da gente. Eu acho que o Roberto Carlos é um dos caras que mais você ouve, assim, recorda a família, né? Zezé de Camargo e Luciano, eu acho que Meu País é uma música muito forte, que ele canta também. Eu acho que até que o Zezé deixou muito gravar essas músicas críticas, né? Que tinha Menino de Rua, Meu País, que são músicas que falam realmente das necessidades sociais do nosso país. São músicas que falam muito com a gente. Hoje, no contexto musical secular, eu ficaria com Roberto Carlos e Zezé. Né? Um Roberto Carlos Como é Grande Meu Amor por Você, né? Uma Lady Laura, né? Que é uma música forte. Né? Inclusive, eu prestigiei o ano passado, fui para um show. Primeiro fui para um show do Roberto Carlos, que eu tinha curiosidade de ir para o show. Cara, nunca vi um show magnífico nem o do Roberto. Assim, a banda tocando, parece que está tocando um CD. E a orquestra dele é perfeita. Se ele parar de cantar, você canta a música só com a orquestra. Então, assim, é um nível profissional. O cara com 82 anos, ou mais do que isso, no palco, com uma voz perfeita, com um som limpo. E vai estar de novo em Maceió agora esse ano. Então, assim, Roberto é sensacional. Você vê o Roberto cantando, é uma coisa histórica, assim. No meu gospel, André Valadão, para mim, é uma referência. Né? Eu acho que os louvores do André Valadão são milagres. Aquela música Milagre é muito forte, porque ele gravou aquela música em cima de um milagre que aconteceu na vida dele, do fígado dele, né? Ele tinha um problema no fígado e Deus curou ele. Ele gravou aquela música é muito forte, fala muito, né, com o meu coração. Eu acho que aquela música Milagre, ela é o retrato daquele que quer conquistar algo, né, que é impossível. Não existe nada impossível para Deus. Então, a música Milagre é muito forte. E tem N músicas assim que marca a vida da gente, fala e a gente vai relembrando, né? Coisa boa. Dentre tantas perguntas, Ângelo, que eu externei aqui ao senhor, qual a pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria que eu tivesse feito? Agora aí danou-se.
Divan, aí danou-se. Cara, não é pergunta, eu acho assim. Quem é o Ângelo? Boa. Quem é o Ângelo? Com Cristo ou sem Cristo? Com Cristo ou sem Cristo? Né? Porque assim, a gente é pecador, a gente é humano, a gente erra, a gente falha. Né? Não existe perfeição. Existe um problema muito grande nas pessoas hoje em dia achar que a igreja ele é o principal problema. Não, a igreja não é o problema. Cada igreja tem o seu estilo, tem a sua doutrina, ela tem a sua regra. Mas as pessoas têm que se importar buscar o Cristo, né? Foi ele que morreu por você, não foi o pastor, não foi o diácono, não foi o ministro, não foi o evangelista. E as pessoas vivem muito apegada à instituição igreja, com a placa, ou ao pastor daquela igreja, né? E devemos honra e respeito a todos os pastores, mas assim, ele não pode estar acima do Cristo crucificado, né, por nós. E as pessoas, às vezes, quando não têm uma atenção do pastor ou da liderança da igreja, e sai da igreja, não porque o pastor não me dava valor, não porque o pastor não falava comigo, não porque o pastor não tinha tempo, como se fosse um bebê. Né? A Bíblia fala muito isso, né? Às vezes é um bebezinho, você vai, né, comendo a comida sólida, né? A papinha ali, depois você tem que comer a comida mais forte. E tem crente ou cristão que vai para a igreja católica ou evangélica, ele fica esperando que o padre ou o pastor fique dando comida na boca dele a vida inteira. E não é assim que funciona. Você tem que começar a amadurecer também espiritualmente, né? E avançar. E o problema não está no seu pastor, não está no padre da igreja. O problema está, às vezes, você fixar o seu olhar em Cristo. Foi ele que morreu por você, foi ele que salvou a humanidade, foi ele que mudou a nossa história, né? Quando você tem Cristo dentro da sua vida e você professa essa fé, a sua visão de vida é outra, né? Eu me converti muito cedo, com 11 anos de idade eu me converti. Eu era uma criança ainda, mas eu tive discernimento do que era conversão, do que era aceitar a Cristo. E desde essa conversão até hoje, eu vejo quantas coisas vão mudando e quanto Deus ele vai mexendo os pauzinhos, né? Como ele vai trabalhando na sua vida, vai mudando a sua vida e você vai amadurecendo. Então, o Ângelo com Cristo hoje, ele é um Ângelo muito melhorado, que não deixa de ser um Ângelo falho, que vai cometer erros, que vai ter acertos, mas que vai buscar a perfeição. Porque é isso que a gente tem que procurar, né? Quando a gente entra no trabalho, você está aqui fazendo podcast, tem que buscar a perfeição desse podcast. Você não pode fazer de qualquer jeito, né? Vai errar numa gravação? Vai sair um corte errado, vai sair uma publicidade que você não esperava, mas você vai aperfeiçoando ele, vai chegar num patamar que vai sair perfeito. E a vida nossa como cristão tem que ser essa mesma vida. Vai ter ondulações, vai ter momentos que você vai estar em alta, vai estar em baixa, mas você vai buscando a perfeição da sua vida. E essa perfeição vem com temor a Deus e a Cristo, né? Que nos salvou. Então, você que está aí de repente nos acompanhando, se você é ateu, se você não crê, né? Ou que você é cristão, mas está afastado da sua fé, ainda dá tempo de você voltar para o caminho, né? Porque eu garanto a você que sem ele, a vida é muito mais difícil. Se a vida com ele você tem tribulações que ele já garantiu que você teria, Jesus não prometeu que você ia viver num mundo flor de rosas. E a minha vida não é um mar de rosas. Todo mundo tem os seus problemas. Mas quando você tem alguém que ajuda a carregar o fardo, aí fica mais leve. E é isso que Cristo tem feito na minha vida, na vida de muitas pessoas, que é carregar o fardo com você. Então aproveite hoje, você que está aí afastado da sua igreja, afastado da sua fé, seja ele cristão, católico ou evangélico, vá viver a sua fé. Não bote a sua culpa no pastor, no padre ou no líder religioso, quando você é que é o dono e o responsável pela sua alma. A sua salvação é individual, então não depende do flaudismo, não depende do Ângelo, não depende do seu líder, depende de você. E aí você vai buscar, né? Se você não se encontra com esse líder, busque outra liderança, mas que você continue firme no caminho. Existe hoje um caso, né? Estou até estourando o tempo aqui. Fica à vontade. Mas assim, as pessoas hoje em dia, quando a gente fala de fé, elas querem buscar, além do argumento de culpar alguém pelo que acontece na vida espiritual delas, elas precisam entender que todo mundo vai ter um meio termo espiritual, né? Que você vai ter um momento de frieza, que você vai ter um momento de aquecimento espiritual, mas você precisa, você mesmo, se concentrar no que você quer para a sua vida. E as pessoas hoje em dia também estão tendo um hábito de desigrejados. Eles culpam a igreja, aí querem viver a vida fora da igreja, achando que eles sozinhos vão tomar conta da vida deles. E não é assim que Jesus ensinou. Se Jesus ensinasse que era para você viver fora da igreja e sozinho, ele não tinha chamado 12 discípulos para andar com ele. E nem tinha andado em vários lugares que ele andou, em multidão. Quando ele precisava orar só, ele orava só. Mas quando ele precisava estar em grupo, ele estava em grupo.
Então, se Jesus é o seu exemplo, por que você quer andar sozinho, achando que a sua fé vai sozinha? Então, assim, a igreja, ela é um elo. Ela vai ligar você a outras pessoas que vão precisar de você. Porque quando um está fraco, o outro está forte. Né? Às vezes você está passando um momento difícil, vem um irmão dar uma palavra diferente, vem um amigo aconselha você. É para isso que serve a igreja. Mas as pessoas ficam tratando a igreja como algo ruim, querendo dar o argumento de viver na vida sozinho, professar a fé fora da igreja. É muito melhor porque tem um escândalo na igreja, porque o pastor fez aquilo, porque fulano errou. A sua fé, independentemente de liderança, a sua fé tem que ser centrada no Salvador. E é isso que vai dar certo. Né? Eu baseio minha fé nisso. Eu não fico apegado ao pastor, à liderança. Eu gosto dos meus pastores, de todos que eu já tive. Nunca tive nenhum problema com nenhum deles. Mas é errado, às vezes, as pessoas jogar a responsabilidade para o líder, né, para o pastor, achando que ele é um Deus que vai resolver os seus problemas. Quando você tem a principal liderança, que é Jesus e que é o próprio Espírito Santo que está dentro de você. Né? Era isso que eu ia perguntar para mim, eu ia mesmo responder. Boa. Família, estamos se aproximando para o final, né? Que honra, grande Ângelo, ter o senhor aqui conosco. Eleve muito o nível do DDI Podcast. Para mim é uma honra tê-lo aqui, mas eu quero que você faça as considerações finais. Fique à vontade. A honra é toda minha, né? Agora eu vou levar ele para Maceió, para entrevistar ele lá, botar ele lá para sentir frio na barriga, eles que sentem frio na barriga, para ele sentir o termômetro, né, do programa de rádio ao vivo e ver como é que a coisa acontece. Eu estou muito feliz pelo convite, né? Eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar com as pessoas, né? Eu acho que é um espaço importante. Você tem crescido e você tem feito o que é certo, né? Você tem acreditado nos seus sonhos. É aquilo que a gente está conversando. Você tem tido um propósito de vida e a comunicação que você está fazendo aqui está alcançando pessoas, né? Quando você vê milhares de views nos seus vídeos, não leve para o lado da vaidade. Veja quantas vidas você está alcançando. E aquela mensagem está alcançando quantas pessoas. Então, assim, olha o poder, né, que você tem nas suas mãos, que você consegue chegar. Se você fosse há 2000 anos atrás, não tinha um microfone, não tinha uma caixa de som, você tem que falar gritando. E hoje você fala aqui de um estúdio para milhares de pessoas que vão receber essa mensagem. Então, você é um cara agraciado e abençoado por isso, né? Então receba essa oportunidade como uma bênção que Deus está lhe dando. Feliz pelo seu crescimento, pelo seu avanço. Eu acho que é isso. O trabalho ele faz você prosperar, né? Se você plantar, você vai colher. Então, se você está plantando, você vai colher. Não tem como correr. E essa seara é muito boa. E a comunicação faz parte da nossa seara todos os dias. Eu espero que mais pessoas venham aqui, contem suas histórias, alcance pessoas. Tem uns personagens que você já entrevistou aqui que eu acompanho, fico vendo. E a gente aprende, né? A gente enriquece de informação, a gente vê, poxa, aquela pessoa não imaginava que era assim, e assado. E o podcast é para isso mesmo, para você ter esse espaço de abrir, né, a cortina e quem é fulano, quem é ciclano, o que é que faz. E incentivar outras pessoas a fazerem, né, aquilo que de repente é o propósito daquela pessoa. Cada um tem o seu propósito, e nosso propósito aqui é comunicar, continue comunicando perfeitamente. Obrigado. Coisa boa, para mim é uma honra, mais uma vez digo e repito. E me lembro que quando o senhor foi lá pela primeira vez no nosso episódio, né, no podcast, onde a gente locava, né, e até eu falo muito isso. Não é que o Flaudir seja bom, tem muita gente boa aí, né? Entretanto, tem muita gente que não persistiu, né? Tem Sim. muita gente que não persistiu e a gente tem procurado persistir. Tem muita gente muito boa, com a oratória muito melhor, uma dicção extraordinária, mas às vezes na primeira dificuldade caiu fora, né? A persistência é o principal elemento, né? Eu sou um dos caras mais persistentes que você vai encontrar, porque muito não na cara, muito puxada de tapete, como diz o outro. A vida tem pra gente, mas se a gente é persistente, a gente crê, meu amigo. Eu acho que Deus gosta desse tipo de gente, que não desiste. Bora, vai ter que ir até o fim. Só se não for pra ser, mas se tiver que ser, vai ser justamente por isso, pela persistência. Eu ouvi algo pra gente encerrar aqui, senão a gente passa a noite todinha. Uma certa pessoa, um certo senhor de idade, lá no município de Giraldo Pociano, Capivara, município de Traipu, Capivara, e ele falou algo muito interessante. Alguém estava próximo a gente e disse, se Deus quiser, vai dar certo. Aí ele parou e perguntou, mas e você quer? Isso é forte. Não adianta você dizer se Deus quiser, se é um querer seu, né? Olha, Deus quer. Agora, você está disposto, né? Boa, pagar o preço para ser. Então, assim, é um negócio impressionante. Então, assim, e também, assim, a gente como... Se você quer algo, você primeiro pergunta a Deus se Ele quer realmente fazer isso na sua vida. Porque se você não estiver preparado para aquilo, né?
Ah, Deus, eu quero isso. E se você não estiver preparado para aquilo que você pediu? Como é que vai ser, né? Então, não é só pedir, né? Mas também ter o discernimento que aquilo que for melhor, Deus vai lhe abençoar. E se não for o melhor, você vai ter que esperar no momento certo. Às vezes, quantas vezes uma coisa não deu na hora que a gente queria, um ano depois chegou, 2 anos depois chegou, porque não era o momento para chegar. Porque a gente não estava preparado para aquilo. E a gente não tem essa maturidade, né? A gente fica com raiva, fica revoltado. Rapaz, eu lutei, eu bati na porta e não deu certo. Do nada a coisa acontece sem nem você fazer esforço, né? Eita, fulano, lembra aquele projeto que você estava querendo? Vamos fazer ele agora? Né? E para você já estava dormindo, mas para Deus está no forninho, esperando só a hora certa para acontecer. Então, suportar o processo para ver o propósito, né? Para chegar lá. Boa! Família, todas as terças, quartas e quintas-feiras nós estamos por aqui às 20 horas, meu muito obrigado. O bate-papo de hoje eu tenho certeza que impactou a sua vida, marcou. Você sai daqui desse episódio uma nova pessoa, disso eu tenho certeza. O intuito do DDI Podcast é ser vida em outras vidas. Então todas as terças, quartas e quintas-feiras às 20 horas temos um encontro marcado. Deixa o like aí, comenta, compartilha. Mais de 9 milhões de pessoas têm passado em uma das nossas redes sociais. E isso é graças primeiramente ao Papai do Céu e a você. Então segue a gente. Meu muito obrigado e é isso. Valeu!